Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma conversa aqui nos estúdios com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete. Secretário, bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo por aqui. Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. Foi por vídeo a última entrevista. Estar aqui presencial é muito importante. Bom dia também, Patrícia. Bom dia, secretário. Obrigado, é bom recebê-lo aqui. Agora a gente tem pelo menos essa possibilidade de conversar presencialmente, né? O secretário, óbvio que a gente não pode deixar de falar da Covid. Agora há pouco a gente noticiava a morte de uma criança de 10 anos em Minas Gerais. A gente deu alguns números aqui de crianças que infelizmente perderam a batalha e perderam a vida para essa pandemia. A vacinação das crianças ainda é um desafio em Minas Gerais e a gente ainda precisa fortalecer a conscientização dos pais? Certamente, Rodrigo. A gente teve nesse momento de Covid um argumento de fake news de antivacina muito importante que deixou os pais muito confusos. Hoje, de 2 doses, apenas 47% das crianças tomaram as 2 doses. É muito heterogêneo. Por exemplo, Betim tem quase 70% de 2 doses, isso é muito bom, mas temos municípios como Belo Horizonte que não atingiu os 50%. E a gente percebe que isso está se refletindo até no calendário vacinal infantil como um todo, né? Então a gente vem combatendo essas fake news e sensibilizando aos pais que a doença mata, como você mesmo falou, Rodrigo, mas a vacina não. Então o problema está na doença e não na vacina, que a gente vem insistindo. Agora, o que tem preocupado bastante os cientistas é que novas variações da Ômicron, essas subvariantes, já estão crescendo mais no Brasil e no mundo. Isso reforça também a necessidade da gente ainda utilizar a máscara. Não é hora de abolir, principalmente em locais fechados. Os cuidados são importantes, especialmente nessa época de sazonalidade, né, Patrícia? Vamos lembrar que a gente esperava esse aumento agora e novas variantes vão vir. Como a gripe, todo ano tem uma nova cepa que aparece. O problema é que quando você tem um vírus se dividindo muitas vezes, né, infectando muitas pessoas, é nessa hora que criam-se novas cepas. Então nós temos que controlar a disseminação do vírus para que a gente não tenha em pouco tempo tantas variantes surgindo. O que está acontecendo? Tem uma nova variante, subvariante na Índia que já está se espalhando, mas não podemos ficar tão preocupados em relação a isso, porque isso é natural e o importante é preocupar com a vacinação, que nos protege de casos graves até com essas novas variantes. No caso da vacinação, a gente falou disso agora há pouco, é importante voltar a falar. A 4ª dose, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ela está sendo aplicada para pessoas de 40 anos para cima, de 40 anos para baixo ainda não. Há alguma sinalização já do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado pensando em universalizar essa 4ª dose da vacina, secretário? É uma expectativa e um pedido dos secretários de saúde. Nós do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários, já pedimos para todos acima de 18 anos a 4ª dose. É questão agora de disponibilidade de vacina. Aí nós temos ainda a inclusão de um novo grupo previsto acima de 3 anos de idade, 3 a 5 anos, que deve acontecer também. Mas Minas Gerais, mesmo tendo, se tiver estoque de vacina, deve ir ampliando esse público até os 18 anos, por disponibilidade independente do que o Ministério da Saúde definir. Então, tendo a vacina, nós vamos ampliar esse grupo em Minas Gerais. Ampliar, mesmo se o Ministério falou, olha, ainda não precisa vacinar os 40 anos. Como é que está o estoque, então, das vacinas em Minas Gerais? É suficiente para quê, por exemplo, hoje? Hoje o nosso estoque garante acima de 40 anos, mas como a gente não está tendo uma adesão à vacinação como esperado, a gente não vai deixar sobrar vacina e muito menos vencer vacina, que a vacina tem uma validade. Então a gente percebendo que há um acúmulo de estoque, a gente vai ampliando estes grupos que devem chegar novas vacinas. O Ministério da Saúde possui ainda vacinas em estoque, recebendo novos lotes, a gente vai ampliando até 18 anos. Essas ampliações das doses é um questionamento de muitas pessoas. A gente vê muitos comentários das pessoas dizendo o seguinte, mas isso vai parar onde? Vai ter o quê? 5ª dose, 6ª dose, 10ª dose? Por que tem essa necessidade de estar reforçando tanto, de ter tantas essas doses? As pessoas acreditavam que uma dose só seria o suficiente, tem aqueles que são contra a vacina, são resistentes, como o senhor falou, tem que vacinar mesmo. Mas por que não para? É devido à variação dos vírus? Eu queria que o senhor esclarecesse isso para os ouvintes. Isso é importante, Patrícia. É um dos maiores argumentos daqueles antivacina, dizer, daqui a pouco tem a 20ª dose. Mas é um vírus novo que vem se mudando muito e que ele afeta a população a qualquer época do ano. Então é comum que toda vacinação que a gente dá desses vírus que mutam, como da gripe, ele tem uma durabilidade de imunização, de imunidade curta. Por isso que gripe tem que vacinar todo ano. Com o
decorrer do tempo, com a população pegando a doença, que a gente não conhecia esse vírus. Então, as pessoas que pegaram a doença nunca tinham pego essa doença, não tinha criado uma certa imunidade natural. Então, a gente vem criando essa imunidade com muitas doses de vacina, porque a resposta imune vai caindo e também pela doença. E a questão agora, provavelmente a partir do próximo ano, a gente deve ter 1 ou no máximo 2 doses em algum grupo específico de vacina. Mas isso aí tem que ser comemorado, porque a gente tem uma vacina que foi feita muito rapidamente, que consegue ser adaptada às novas variantes que vai acontecer já na nova geração de vacina. Isso tem que ser comemorado. Então, é natural de uma doença nova que foi estudada demais, nunca se estudou tanto uma doença em tão pouco tempo como essa, a gente precisar garantir essa imunidade mais robusta. Mas quando a população vai se sensibilizando com a doença, vai tomando essas doses e a doença passa a ser também só apenas sazonal, que ela vai afetar provavelmente ano que vem, apenas nesse período de março a julho, que nós vamos ver a Covid como a gripe subindo, a gente vai provavelmente ficar com 1 dose anual. Nesse começo, isso está acontecendo atipicamente em relação ao calendário normal, mas é uma doença novíssima que nós nunca tínhamos entrado em contato. Então, a gente está adquirindo essa imunidade e a partir daí ela vai ser mais espaçada como qualquer vacinação da gripe. E é importante destacar, secretário, que a gente só tem o vírus se enfraquecendo porque as pessoas vacinaram, né? Se não houvesse a vacinação, a gente corria o risco certamente para aumentar essa imunidade, digamos assim, se não tivéssemos feito campanhas, se a gente não tivesse defendido aqui no microfone, vocês na secretaria, que as pessoas se vacinassem, a gente ainda estaria perdendo muita gente no Brasil, como chegou a perder. Sem dúvida, se a gente olhar a relação de infectados e de pessoas que morrem, é cada vez menor. Nós temos aí esse ano muito mais casos do que ano passado nessa mesma época, e a gente está tendo muito menos morte. Então, assim, nós já estamos imunizados pela doença. Essas doses são importantes para garantir essa proteção ainda maior, e é questão de tempo que a gente vai espaçar essa vacinação. Secretário, então o senhor falou da Covid, as coisas estão melhorando, as doses, vem o controle. Quando a gente pensa que tudo está indo bem, vem a varíola dos macacos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a situação dela. Ela é muito contagiosa. As pessoas falam que apesar, né, os especialistas, na verdade, explicam que apesar dela ser contagiosa, ela não é tão grave, né? Até o contágio, Patrícia, é importante. A varíola dos macacos, que a gente chama tecnicamente de monkeypox, ela não é aquela varíola de gerações para trás que tinha uma letalidade alta, uma transmissibilidade alta. Essa varíola, a transmissão dos 18 casos confirmados que nós temos hoje no estado, ela é basicamente de contato físico, pele a pele, de lesões do doente com outra pessoa. Geralmente essas lesões são lesões genitais, então tem muita relação com o ato sexual. Então não é uma transmissão como a da Covid. Não é para ninguém imaginar que vai vir um novo vírus com o monkeypox e todo mundo que estiver no mesmo local com alguém com essa doença vai ser transmitido dessa forma. Não é. E a letalidade é muito baixa, né? Nós temos todos praticamente em acompanhamento domiciliar, e quem internou foi por não conseguir fazer o isolamento domiciliar. Então é um vírus muito menos contagioso, de pele a pele, contato, que é o principal contágio dele, então é muito mais lento e uma letalidade muito baixa. Uma doença que dá febre, ínguas, né, linfonodomegalias, dor no corpo e lesões de pele. Então, basicamente, é uma doença muito benigna, não se deve comparar e a gente achar que lá vem mais uma pandemia por aí. Não é o que a gente espera, não. E a OMS já falou isso, que é de preocupação, estamos acompanhando, mas não vai ser uma epidemia ou uma pandemia desse novo vírus. O senhor falou, por exemplo, do contato pele a pele, que é a principal maneira de transmissão dessa doença. Mas há a possibilidade de transmissão também, por exemplo, por gotículas de saliva, e por meios, por exemplo, com os quais a gente se acostumou do contágio da Covid. Há essa possibilidade, mas é uma possibilidade baixa. É importante a gente esclarecer isso para o nosso ouvinte. Possibilidade baixa, e a gente recomenda então os profissionais de saúde em especial que entrem em contato com pacientes com gotículas dentro do hospital a utilizar máscara. Mas não é uma necessidade de uso de máscara geral por causa do monkeypox, varíola dos macacos, porque não é o contágio principal da doença. Ele não dá o que a gente chama de aerosol, ele não fica espalhado pelo ar. Como aconteceu com a Covid. Como acontece com a Covid. Então, é bem diferente e está muito restrito. Hoje não temos nenhum caso de transmissão comunitária, ou seja, alguém que pegou aqui de alguém que
em Minas, que tenha pegado em Minas também. Todos foram importados de São Paulo, quase todos, de viagem para a Europa e do Rio de Janeiro. Mas a questão de tempo, isso vai acontecer, mas é muito bem localizado e a gente está conseguindo fazer essa vigilância de todos que estão em volta dessas pessoas. Eu creio que a pandemia da Covid-19, não só para Minas Gerais ou Brasil, mas no mundo todo, foi um desafio muito grande, né? Como o senhor falou agora mesmo, um vírus desconhecido, todo mundo teve que trabalhar em cima dele para chegar a vacina, por exemplo, né? E ainda tem essas subvariantes surgindo a cada momento. E desde que o senhor assumiu a pasta, eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o maior desafio hoje na saúde de Minas Gerais, fora da pandemia, né? Que o senhor deve ter experimentado bastante. Eu entrei em março do ano passado, né, Patrícia? A primeira ação que eu tive que fazer foi colocar onda roxa no estado. Então, foi uma experiência muito grande, né? E num momento muito difícil, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho além da Covid. Assim, o Minas Gerais tem a menor mortalidade dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste por muita ação do estado com os municípios. Então, essa relação tem que ser fortalecida. Se o Brasil tivesse a letalidade de Minas Gerais, 100 mil pessoas não teriam morrido no Brasil. Nossa letalidade é bem abaixo da letalidade brasileira. Mas o maior desafio que fica relacionado à pandemia, primeiro, são cirurgias eletivas. Nós tivemos uma estagnação do processo de cirurgias. Vamos falar, cirurgias eletivas cirurgias de hérnia, de vesícula, de ortopédica. As não urgentes, digamos As não assim, urgentes, né? Não é aqueles que vai no pronto atendimento, aquelas que tem que ser operado, mas não conseguiria. A gente criou um grande programa, chama Opera Mais, e a tentativa nossa hoje é que a gente consiga fazer em 2 anos as cirurgias que nós fizemos em 1 ano, que nós fizemos em 2 anos. Então, assim, é um desafio muito grande, mas a gente está nesse empenho de conseguir zerar as cirurgias acumuladas. A gente nunca conseguiu fazer um número de cirurgias suficientes por ano. Então, além de fazer o que a gente nunca conseguiu fazer, a gente tem que tirar o acumulado. Então, é um desafio muito grande. E o que a gente sempre fala de maior desafio, Patrícia, é que, da mesma forma que a gente fala da desigualdade social, nós temos uma desigualdade de acesso à saúde. Nós temos regiões do estado que não têm acesso a uma boa saúde. E esse é o maior desafio. Quando eu falei que nós estamos lançando o SAMU, né? SAMU no estado inteiro. Aí, pessoal, como assim SAMU no estado inteiro? Até um repórter me perguntou, não tem? Que a nossa realidade em Belo Horizonte você liga para o 192, o SAMU vai te pegar onde você precisar, ou algum familiar, algum amigo. Mas tem lugar no interior que, se você tiver um acidente de carro, infarto, você não tem nem 192 para ligar, você tem que pôr dentro do seu carro e levar para algum lugar. Então, são coisas que parecem muito óbvias para quem está aqui na capital, em Belo Horizonte, que não é no interior. Então, a gente vem resolvendo essa urgência e emergência. O SAMU está chegando no estado inteiro e a gente está criando leitos de CTI no interior, fortalecendo os hospitais, com os hospitais regionais que vão ser retornadas às obras. Então, nosso maior desafio é a gente dar uma saúde, acesso à saúde de qualidade num estado tão grande, tão heterogêneo. Eu fui recentemente na Europa, nós temos apresentar sobre a nossa experiência com Covid, nós temos aí um território maior que o da França, um pouco maior que o da França. Mas nós temos 853 municípios, eles têm 63 províncias, então nós somos muito grandes, mas com muitos municípios, muito heterogêneo. Então, esse é o maior desafio, sem dúvida. Esses hospitais regionais, eles vão ser feitos com com o recurso proveniente do acordo feito com a Vale em razão do rompimento da barragem Brumadinho? Sim, o governador Valadares de Mariana, né, da Fundação Renova, e os outros 5 hospitais do acordo de reparação da Vale, que é Teoflotone, Conselho Lafayette, Divinópolis, 7 Lagoas e Juiz de Fora. Esses serão do acordo, quase R$1 bilhão. O que esses hospitais vão significar na prática, secretário? O governo tem uma estimativa, por exemplo, de números gerais que esses hospitais todos podem atender para possibilitar o acesso à saúde, como o senhor falava agora há pouco? Nós temos 6 hospitais regionais em regiões diferentes. Vou destacar 2. De Teoflotone especial e Governador Valadares, e Divinópolis também. Esses 3 eu vou destacar. Teoflotone, região do Mucuri, tem um grande
vazio assistencial. Nós não conseguimos tratar naquela região os pacientes graves a ponto de a gente precisar transferir para Diamantina, no Vale de Jequitinhonha, que historicamente a gente fala que o Vale de Jequitinhonha é a região mais carente, mas a saúde do Vale de Jequitinhonha, hoje a gente considera ele mais forte do que do próprio Vale do Mucuri, perto de Teófilo Otoni. E esse hospital de Teófilo Otoni são mais de 400 leitos e ele vai reorganizar toda uma rede assistencial da região. Então, é transformador. Divinópolis, da mesma forma, o hospital regional, a gente precisa, uma região próxima daqui que precisa ser mais resolutiva, ele vai ser transformador, e Governador Valadares da mesma forma. Então, assim, eu destaco esses três, mas temos outros hospitais como o Juiz de Fora e Sete Lagoas, também muito importantes. Ô, secretária, a construção do hospital ela é muito importante, mas a manutenção e fazê-lo funcionar depois é igualmente importante. Cito aqui como exemplo o Hospital Metropolitano do Barreiro, o Hospital Dr. Célio de Castro, que foi construído um prédio que é modelo até, a gente tem o hábito muitas vezes de falar que nem parece um hospital público, porque a visão que a gente tem muitas vezes é do equipamento público muitas vezes sucateado, mas construiu-se o hospital e fazê-lo funcionar foi um desafio que levou anos em Belo Horizonte. Então, nós temos essa expectativa de que tenhamos hospitais regionais construídos no estado. Como é que vai funcionar a manutenção? Tem dinheiro, tem recurso suficiente do estado para que não se tornem elefantes brancos depois, ou para que não se demore depois que construiu o hospital, aí leva mais 2, 3 anos para fazê-lo funcionar efetivamente? Importantíssimo isso também, Rodrigo. A gente criou dentro da manutenção, do custeio do hospital, uma política que a gente garante o recurso, porque o hospital, para ele ser sustentável, ele tem que conquistar suas habilitações e ser contratualizado com o município que ele é sede. Então, como isso demanda tempo, ele precisa primeiro produzir para falar, olha, eu produzo, então eu mereço uma habilitação pelo Ministério da Saúde para receber o recurso. A gente está garantindo 3 anos de custeio pelo Estado. Então, a gente tem esse recurso garantido de fonte do Estado para que ele consiga produzir e, a partir daí, criar esse histórico de produção e conseguir as habilitações para que ele consiga ser sustentável. Então, o Estado está garantindo, sim, que esses hospitais, assim que ficarem prontos, eles já estejam funcionando em cada um dos 6 hospitais. Secretária, a gente tem aqui uma pergunta de ouvinte, antes da Patrícia fazer a pergunta dela, e que eu acho que é interessante. Chegou aqui pelo nosso WhatsApp, o 988-100-917. É o Sérgio mora no bairro Tupi, em Belo Horizonte. Ele está perguntando aqui: Rodrigo, o secretário falou no começo da entrevista que a dificuldade dos pais de levar os filhos para vacinarem contra a Covid está inclusive causando problemas na vacinação contra outras doenças. Ele pergunta aqui, que outras doenças, por exemplo, nós estamos tendo dificuldade de cobertura vacinal, já que muitas vezes as pessoas estão deixando de levar os filhos aos postos de saúde para se vacinar como um todo? O calendário infantil, ele está sendo um grande problema da gente bater as metas. Sempre fomos exemplo, né? O Brasil foi exemplo de vacinação infantil do calendário. Mas sarampo, por exemplo, fizemos a campanha recente sarampo em crianças, nós não ultrapassamos aí 65%, a nossa meta é 90%. Poliomielite, gente, todo mundo sabe o que é poliomielite, né? Nós não estamos batendo a nossa meta. Vacinação da gripe, da tríplice viral, todas aquelas vacinas do calendário infantil, a gente não está batendo as metas. Então, a fake news está atrapalhando a vacinação da Covid, mas também está atrapalhando a vacinação do calendário. O sarampo já foi erradicado do país e voltamos a ter sarampo por causa dos pais não levarem os filhos para vacinar. E isso foi piorado depois desse aumento de discurso anti-vacina. Tá certo. O senhor falou aí da construção, né, dos novos hospitais, os hospitais regionais, precisa de ter toda a estrutura, os materiais, enfim, mas aí tem também a contratação da mão de obra. E um episódio recente aqui em Belo Horizonte foi no Hospital João Paulo II, que teve muita espera, e a FHEMIG explicou que estava tendo dificuldade na contratação dos profissionais por causa dos salários. Eles falam, salário muito baixo, não quero trabalhar ali. É ainda um desafio para o Estado essa contratação dos médicos devido ao salário baixo? O João Paulo II, hoje nós temos 6 plantonistas por dia no pronto atendimento. Assim, é algo histórico que nunca aconteceu. A gente teve um momento de muita dificuldade, mas a gente sempre mantinha pelo menos 4
plantonista diário, e quando faltava, o médico também adoecia de Covid, então acabava que deixava a nossa escala ruim. Mas nós temos mais de 180 médicos hoje, pediatras no hospital. Em 2018, 19, a gente tinha ali 140. Então nós temos mais robustos. Mas o interior é difícil contratação. Mas vamos lembrar que esses hospitais não serão públicos. Esses hospitais, eles é feita uma concessão de uso. E, por exemplo, o Teoflotone, o vencedor, foi a Fundação Mário Pena, aqui de Belo Horizonte, e eles conseguem, obviamente, fazer uma contratação de mercado. A gente garante o financiamento com o Estado, mas ele vai conseguir fazer uma contratação de mercado. Ele tem expertise em fazer residência médica. Então, nesses hospitais regionais, a gente vai ter um cenário diferente, que ele não tem que utilizar a carreira do Estado, que eles não serão hospitais públicos. Mas a FHEMIG vem tendo essa dificuldade de contratação, não só a FHEMIG, a Covid inflacionou o salário do profissional de saúde, e a gente percebe que o João Paulo II, por exemplo, ele está recebendo pacientes de toda a região metropolitana, porque as UPAs e os pós-saúde estão sem pediatras, e acaba que vem tudo para o João Paulo II. Mas hoje nós temos uma escala inédita no João Paulo II, com 6 pediatras por dia. Mas certamente são desafios a serem enfrentados. A Jerusa Maia está perguntando aqui: Rodrigo, pergunta ao secretário se está tendo surto de meningite em Minas Gerais. Eu estou vendo muitos casos. A meningite é algo também que a gente tem que discutir, que nós temos vacina para meningite, né? Nós temos a meningo C, que a FUNED produz, inclusive, e fornece ao governo federal, e muita gente está deixando de tomar vacina de meningite. A outra vacina obrigatória é a meningo C, e muitos pais não levam os filhos para tomar essa vacina, e a gente tem alguns casos de meningite, mas nada que foge à curva. Não chega a ser um surto. Não é um surto de meningite, mas são casos que são evitáveis, a gente poderia não tê-los. Gente, e se você, assim como eu sou pai, tenho um filho pequeno, secretário, de 2 anos, se a vacina está lá à disposição, não justifica, e aí não tem posicionamento que pode ser diferente, simplesmente não justifica você deixar de levar o seu filho ao posto de saúde mais próximo para poder se vacinar. Não, repito, não há outra justificativa. Você deve levá-lo. É muito pior perder o seu filho depois, certamente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Secretário, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Patrícia. Preparado? Preparado. Começando então com pandemia hoje. Controlada. A 4ª dose da vacina. Fundamental. Vacinação de crianças. Vamos ir contra fake news, que é importantíssima e segura. A varíola dos macacos. Doença de atenção, mas sem grande risco. Hospitais regionais. Vão sair do papel. A relação hoje de Minas com o Ministério da Saúde. Institucional, segura e estamos conseguindo grandes conquistas. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, falando com a gente principalmente a respeito de pandemia. Secretário, obrigado pela visita, prazer recebê-lo por aqui. Rodrigo, Patrícia, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição, e obrigado por dar a oportunidade da gente chegar em tantas pessoas e trazendo informação de qualidade. Obrigada, secretária, até a próxima.